Bom, continuando a programação do Seminário Estadual de Emergências Ambientais com Produtos Perigosos e Gestão de Resíduos Sólidos, vamos agora continuar com a palestra Riscos Ambientais da Mineração, caso barragem de rejeitos, com o palestrante, o professor engenheiro Valdir Lopes de Oliveira Filho, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, PhD. Muito obrigado. Você pode essa palestra, professor. Então, boa tarde a todos. Esse seminário, para mim, eu agradeço muito o convite que foi feito. Não é minha, digamos assim, eu sou um expert nessa área de resíduos, né, do ponto de vista de reaproveitamento ou até a questão da emergência, né. Vocês vão ver que a minha fala é um pouco mais dentro do que poderia ser falado dentro da indústria de mineração, de como é que a gente enxerga, né, eventualmente esse sinistro, né, que seria uma ruptura de uma barragem. O foco da palestra vai ser um pouco esse. Só pelo título, né, eu vou tentar calibrar um pouco o meu conhecimento para o interesse de vocês. Eu espero que vou deixar um espaço também para perguntas, porque eventualmente esse assunto, como eu de repente não cubro muito bem toda a expectativa, né, então as perguntas poderiam ajudar um pouco mais talvez a aprofundar alguma coisa, ou alguma coisa que eu não vou comentar aqui. Primeiro slide. Esse primeiro slide, ele motiva um pouco o tema da palestra. Aqui é um acidente que nós tivemos em 2010, né? A gente vai explicar um pouquinho mais depois. É um dique fechado, onde houve, então, a ruptura desse dique e aí o extravasamento, então, do material que estava contido nele. Aqui são mais detalhes dessa ruptura. No caso, era um resíduo perigoso, né? Lama vermelha. Isso aconteceu na Hungria. Os exemplos que eu vou trazer para essa palestra são não necessariamente aqueles exemplos que alguns talvez já até me comentaram. Fala um pouquinho sobre Fundão, né? Porque eu também não estava esperando que pudesse falar, mas eu posso falar bastante sobre Fundão, né? Conheço bem o problema. Mas, de qualquer maneira, esse é um exemplo de resíduo perigoso. Uma coisa que também na palestra de manhã me chamou a atenção, e também a exposição que tem lá fora sobre equipamentos, né, para atendimento à emergência, eu coloquei aqui alguns exemplos, né. Ano retrasado, estava na Austrália e fazendo visita a algumas barragens, e uma delas me chamou a atenção os equipamentos que eles estavam usando para, eventualmente, ter acesso à área, né? Uma área com baixa capacidade de suporte. E aí, quando eu vejo o atendimento do acidente de Fundão, eu vi lá como os bombeiros estavam atuando, né, para ter acesso à área, né? E aquilo me deixou muito assim, chocado, porque estavam muito mal preparados para aquela atividade, né? Aqui é uma coisa bem simples para eles lá, quer dizer, aquilo ali que eles chamam de snowshoes, né? Quer dizer, seriam aqueles tipos de sapatos que tem uma grande área de contato que permite, então, você caminhar sobre uma área que tem uma baixa capacidade de suporte. E é interessante ver também, na caminhonete eu tinha visto essa prancha, né? Que é uma prancha, como se fosse uma prancha de snowboard, né? Que também se usa, né? Então, são alguns equipamentos simples, né? Que o pessoal da própria mina usava para ter acesso a uma área com baixa capacidade de suporte, por exemplo,
é a área que tem uma lama, né? Uma lama, então, a questão aí é aumentar a área, né? Então, quando eu vi o equipamento lá fora, eu lembrei dessa foto. Eu estava fora quando aconteceu o acidente, e aí mandei até para o pessoal da Samarco. Olha, vocês precisam olhar um pouco os equipamentos que vocês têm para acesso à área, né? Uma coisa bem simples, né? Bom, esses aqui são alguns fatos desse acidente que eu acabei de mostrar, né? No caso da Hungria, era um dique fechado de terra, no caso da Lama Vermelha. Os impactos aí, né? Atinge um rio, o rio Marcal, afluente do Danúbio. A extensão é incrível, 800 hectares de terras de várzea, né, que foram invadidas por essa lama. O volume de rejeito liberado, 1 milhão de metros cúbicos. E fatalidades, no caso, 10 mortos, né, e 150 pessoas hospitalizadas. Durante a palestra, eu vou enfatizar essa questão da mobilidade que tem, eventualmente, o rejeito, né? Então, ele está contido no lugar. Se houver alguma falha estrutural, nós vamos ter um problema muito sério em termos de mobilidade desse material. As causas, eu acho que não interessa muito a gente explorar isso aqui, que não é um evento muito técnico, mas eu vou falar um pouquinho sobre causas também de rupturas de barragem. Aqui um slide um pouquinho mais assim geral, né? O que são essas barragens? Aí a gente coloca ali muito claro, né? São estruturas que permitem o armazenamento de resíduos de mineração, que a gente vai chamar aí de rejeito. São necessárias? Essa é uma pergunta que sempre que ocorre a ruptura de uma barragem, as pessoas tentam acessar, né, os especialistas, e essa pergunta sempre aparece, né? Então, volte e meia, atendendo alguma requisição, a gente tem que explicar. Aparecem como inerentes ao processo produtivo. Aí eu coloquei em negrito a palavra atual, né? Não quer dizer que a gente possa mudar esse processo produtivo, né? Então, se tem um processo produtivo hoje, esse processo produtivo inclui barragens. Então, barragens vão aparecer dentro desse processo produtivo atual. A que se semelha uma barragem de rejeito? Muita gente nunca viu uma barragem de rejeito, né? Só pelo noticiário, né, que saiu aí. Infelizmente, quando aparece alguma notícia sobre barragem de rejeito, em geral, numa conotação muito negativa, né? Então, aí a gente pode dizer, olha, é muito parecido com as barragens que a gente talvez conheça, né? Aqui, outro dia eu passei do lado do Manso aqui, né? Então, é muito parecido com a barragem do Manso, né, de Furnas, né? E só que em vez de colocar, reservar a água, tem a reservação de rejeito, mas pode ser muito parecido. Os impactos, aí, em caso de incidentes e acidentes, aí realmente, em termos de consequências, hoje de manhã se falou bastante sobre isso também, os impactos realmente são grandes, né? Independente de qual é a classe do resíduo. Se for um resíduo classe 1, sem dúvida, né? O impacto vai ter também maior. Mas se for um resíduo classe 2A ou 2B, também a gente vai ter problemas, né? Diretos ou indiretos com relação ao derramamento. No caso, na saúde humana, econômico, eu acho que é realmente chover no molhado falar sobre consequências e seus impactos, pela exposição que o Brasil todo teve com relação ao acidente do Fundão. Em relação à dimensão, né, extensivos, catastróficos, mas um deles que a gente costuma falar pouco, eu ouvi pouco, né, sai às vezes como uma nota, assim, às vezes no noticiário, são os localizados, né? Então é muito comum, desculpa dizer, se alguma coisa ruim, às vezes pode ser comum, como o caso de um derramamento de produto, que a gente viu hoje de manhã, mas o que é comum, às vezes, na mineração são, eventualmente, descargas, né, ao meio ambiente. Então, de repente, ocorre uma descarga de algum rejeito para o meio ambiente. Então, isso, de certa forma, não é tão incomum de acontecer. A ruptura de uma barragem é algo incomum, é algo não esperado, né? A questão da reabilitação também é algo sério, porque, como a gente está falando aí de
da mobilidade desse material, do impacto que ele tem, né, em todas aquelas categorias ali, físicas, biológicas, né, principalmente. A questão do reversível e irreversível é algo que tem que ser levado em consideração. Eu vou falar um pouquinho de análise de risco, e aí esse assunto vai aparecer de novo. Com relação à gestão de riscos, né, com relação à ruptura de barragens, principalmente, né. Aí eu destaquei ali a questão do conhecimento. Hoje se falou bastante de conhecimento aqui, para você, evidentemente, dar uma resposta adequada, ou até se prevenir, quer dizer, dentro da ótica aí do P2R2, né? Gostei muito dessa ideia, da prevenção, de prevenir, a prevenção, né? A resposta rápida, né? Então, estou tentando entrar dentro do esquema do seminário. Mas ali eu destaquei o que a gente chama de BAP e BAT, né? O BAP é uma sigla em inglês, Best Available Practice, e o outro, Best Available Technology, né? Quer dizer, é uma questão que se pergunta, né? Também veio durante esse acidente do Fundão, se as empresas estão usando a melhor prática disponível, né? E essa é uma boa pergunta, né? Porque a gente pensa sempre que um acidente é mais provável de acontecer com uma empresa eventualmente pequena, média, né? Que às vezes não investe tanto em tecnologia ou até na melhor prática. E a gente, de repente, tem um acidente com uma grande empresa, né? Então a gente fica se perguntando se a prática no caso aí, de disposição de rejeitos no Brasil, é uma prática global, uma prática assim, que usa a melhor tecnologia, né? Então essa é uma questão interessante. No caso da Samarco, aparentemente estavam usando a melhor prática disponível. Aí vem essa questão, será que estavam usando também a melhor tecnologia disponível, né? E aí é uma questão que a gente teria que discutir para o setor de mineração como um todo, né? Aparentemente existem formas alternativas de você dispor rejeitos, que não eventualmente usam barragens. Eu vou mostrar um pouco. E por que essas tecnologias não estavam sendo usadas? Então aí a gente se pergunta, quando existe uma distância entre o que você pratica e o que existe de tecnologia, a gente começa a ficar preocupado. E aparentemente existe essa distância. Mas há razões para que haja, digamos assim, eventualmente a não mudança imediata para os métodos alternativos. Eu vou explicar também. É uma questão mais econômica e muito conservadora da própria indústria. Então, basicamente, a palestra envolve uma introdução, que já foi feita. Eu vou tentar me ater ao tempo e, eventualmente, abrir para perguntas. Vamos falar um pouquinho sobre os resíduos de mineração, acho que está dentro do contexto. Fala sobre barragens, evidentemente, os incidentes e rupturas com barragens e como é que se faz, então, a gestão da segurança de barragens de mineração. Aqui é um quadrinho bem simplesinho, né, que mostra, basicamente, o processo de geração de resíduos. Então, existe a lavra. Aqui falou hoje bastante sobre mineração de ouro, né, calcário e outros minerais. Então, a lavra, que gera um resíduo, que é o que a gente chama de estéreo, e esse resíduo vai ser depois empilhado. Precisa de uma área para fazer essa destinação. Aqui, infelizmente, a gente vai falar de destinação final mesmo, como um aterro. Depois eu vou explicar também por quê. No caso do minério, né, ele vai ser, então, processado. Então, vai haver uma planta de processamento, ela vai usar energia, vai usar, eventualmente, recursos como água, né? E aí eu vou ter, então, uma tentativa, né, de aumentar a concentração do meu elemento mineral de interesse. No caso, o minério de ferro seria o ferro, né? Aquilo que não for aproveitado no meu processo, né, que seria a ganga, ela vai eventualmente ser descartada, então, para algum tipo de destinação, né? No caso, por exemplo,
fazer um aterro com esse material. E outro material seria, então, utilizado então, pelos outros segmentos da indústria. Aqui eu abro um pouquinho mais essa questão da geração do resíduo. Então, nós temos lá ali o minério, colocando aqui duas partezinhas, essa parte aqui que me interessa, vamos pensar, isso aqui seria o ferro, né? No caso da hematita, Fe2O3, então seria o ferro aqui, com um certo teor, né? Vamos pensar em 40%, 50% de ferro. E o que vai fazer o beneficiamento? Vai aumentar esse teor, né? Então, no beneficiamento, o que a gente gostaria? Se a gente tivesse um processo perfeito, a gente teria, então, um mel concentrado, assim, na sua maior concentração. No caso da hematita, seria 70%, alguma coisa próxima de 70%. Esse material que chega aqui, 70% seria ferro, e os outros 30% seria essa ganga, que seria, evidentemente, descartada. Então, isso aqui seria o meu interesse. Muitas vezes eu não consigo esses processos eficientes, o mercado absorve esse tipo de coisa, ou então, às vezes, por blendagem, eu consigo misturar esses dois aqui. Mas o fato é que eu vou gerar rejeito, né? O que vai ser o rejeito aqui? Vai ser essa massa bruta, menos essa massa beneficiada, né, dividida aqui pela massa bruta. Então, eu vou ter a proporção de rejeito gerada por essa indústria. Aqui nós temos uma tabelinha, né? Nessa tabela dá uma ideia da geração desse resíduo por espécie mineral, né? Aí, no caso do ferro, a gente percebe aqui que 27% daquilo que eventualmente era massa bruta vai se converter em rejeito. No caso do calcário, 11%. Isso aqui são médias, né? Dependendo do processo. Aí a gente vai pegando alguns elementos aqui, minerais, e a gente percebe que os números chegam próximos a 1, ou seja, basicamente, toda a massa bruta depois se converte em rejeito. Então, esse é um quadro assim, interessante. No caso do ouro, né, evidentemente, nós estamos falando aí de processar ouro em gramas por tonelada. Então, realmente, praticamente tudo vira rejeito. É uma quantidade imensa de material. Se a gente olha esses números aqui, isso é uma estimativa para 2010, 2030, do que vai ser gerado em termos de rejeito. Em termos numéricos, está aqui embaixo, hoje 342 milhões de toneladas, basicamente 1 milhão de toneladas por dia, né? Em 2030, evidentemente, dobraria esse número, né? É claro que todas essas projeções dependem dos cenários, vários cenários, digamos assim, um mais otimista, um cenário mais pessimista, né? Mas, de qualquer maneira, existe essa estimativa para o futuro de geração de resíduo. Na palestra anterior se falava aí naquela pirâmide, né? Não tem como haver desenvolvimento se a gente não tiver, evidentemente, essa geração de resíduo nesse caso. Fala um pouquinho sobre as características gerais desses resíduos, né? Estéreo, é interessante prestar atenção no estéreo, apesar de não ser o foco aqui das barragens, né? Mas é interessante porque o jeito como a gente dispõe estéreo pode ser também uma inspiração de como a gente poderia dispor rejeitos para o futuro. Então, no caso do estéreo, nós temos ali quais são as características gerais. Se a gente tivesse que descrever esse material que está aqui disposto, vocês vão ver que tem umas básculas aqui, basicamente à disposição com o caminhão. É um sistema particulado, isso vai se repetir aqui também no rejeito. A composição desse material é uma composição variada, né? Então a gente vê aí, até numa pequena área aqui de disposição, você vê a variedade que eu tenho desses materiais, seja até pela cor, né? Às vezes uma única frente de lavra tem materiais bem distintos, bem diversos, né? O estado sólido, e aí nesse caso a ideia aqui seria materiais com pouca umidade e uma textura grosseira predominante. Então eu botei aqui materiais assim que
pode ser um bloco, uma pedra de mão, né? Pode ser um material tamanho de pedregulho, né? Material tamanho na fração arenosa ou fração siltosa, muito variado. Mas, em geral, a gente predomina esse material mais grosseiro. No caso do rejeito, a coisa é muito diferente, né? A gente vai ver que, em geral, a disposição do rejeito, o processo, né, mais eficiente é aquele que vai utilizar água, né, no processo. Posso fazer o processamento a seco? Posso, mas, em geral, nós, pela, digamos assim, tecnologia atual que existe, em geral, o processo que envolve água será o mais eficiente. E é claro que o resíduo, se você não fizer nada com ele vai ser descartado também na forma semifluida, né? Então, a gente está vendo aqui esse material. Se a gente pegar esse material, que é uma espécie de uma água suja, né? E a gente vai ver, então, que é evidentemente um material em suspensão, o material que está aí. E esse material se a gente for ver a composição desse material, é a composição uniforme. Quer dizer, então, é um processo industrial, então eu também consigo um material que é bem distinto do estéreo, que tem uma composição variada. Isso é uma coisa boa do ponto de vista de disposição. A textura também a gente pode usar os qualificativos grosseira, né? No caso aí, se o material tiver um aspecto mais arenoso, né, ou siltoso. Em geral, os nossos rejeitos, pelos processos de moagem, eles vão ficar hoje mais nessa fração mais siltosa. Hoje eu tenho muito se eu tiver uma areia, na verdade vai ser um silt arenoso, né? Então, antigamente era mais uma areia siltosa. E materiais que são finos, né? A gente vai usar o qualificativo de lamas, e aí seriam mais os siltes e as argilas. Então, a gente vê que o silt participa nas duas categorias. É interessante porque esse material é um material que o geólogo não entende como solo, né? Então, aqui é um material processado, né? Então, inclusive as propriedades dessas argilas, entre aspas, aqui, não só são um pouquinho diferentes é difícil até chamar de argila, né? Os minerais que compõem esse material fino. Tem o tamanho de argila, mas não tem o mineral argílico. Então, é difícil, há umas diferenças em relação ao comportamento, né? Então, eu vou transformar, por exemplo, um material fino desse, vamos pensar assim, eu gostaria de usar isso na indústria de cerâmica, né? Será que eu posso usar isso na indústria cerâmica? A gente vai ver que não tem a plasticidade que tem um argilo mineral, né? Uma caulinita, uma ilita. Então, começa por aí, a plasticidade é diferente, né? Aqui mostra um pouquinho também, já indo em direção à destinação final, né? Eu tenho que conhecer um pouquinho características desses materiais. Aqui é um desenho que mostra, se eu tivesse que inverter, né, esse material, né, bascular esse material, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de bascular um material que seria, por exemplo, aquele estéreo, né? Quando eu basculo estéreo, que a gente vê essa figura assim bem conhecida da gente, que é uma pilha, né? O material vai sendo formado e a gente vai vendo que esse material vai subindo, mas sempre com essa conformação, né, cônica, né? E com um ângulo que a gente chama de um ângulo de repouso mais ou menos constante. O que é interessante nessa disposição desse material nessa condição é que é muito previsível, né? Digamos assim, a pegada dele. Quer dizer, esse material ele vai cobrir uma área bem definida, porque esse ângulo de repouso é, de certa forma, conhecido, ou pode ser determinado. Então, ele pode ficar muito bem dentro dos limites de propriedade que eu tenho. Então, as empresas vão trabalhar muito com a questão de áreas, né, para dispor esse material, os planos diretores. No caso daquele material disposto na forma semifluida, a coisa fica muito diferente, né? Se eu verter esse material, né, esse material aqui, o que vai acontecer? Numa superfície plana, ele vai inundar essa área toda. Então, toda a área vai ficar inundada, ficar úmida, né? E se for uma superfície inclinada, ele vai correr nessa superfície inclinada.
Ou seja, a mobilidade desse material é impressionante comparado com esse daqui. Esse aqui, se tiver algum escorregamento, basicamente vai ficar ali do lado mesmo. Não vai ter nada de espetacular em termos de mobilidade. Ao passo que esse aqui não. Esse aqui realmente ele tem essa mobilidade incrível. Então, o que a empresa precisa fazer numa situação dessa? Ora, se eu tenho um limite de área onde eu possa colocar esse material, eu vou ter que, eventualmente, ou colocar esse material dentro de uma cava, né? Ou seja, eu tenho que confinar esse material. Ele, por si só, ele não consegue ficar no lugar onde eu gostaria que ele ficasse. Ou então eu tenho que construir uma estrutura que faça esse confinamento acontecer. E aí surgem, então, as barragens e os diques, que são aterros compactados. Chama atenção também que essa água suja, uma vez em repouso, o material que está em suspensão vai decantar. E vai formar, então, esse lodo, né? Então vai formar esse depósito aqui. A gente vai chamar isso de um aterro hidráulico. O material, esse depósito vai ser um aterro hidráulico. Aí tem essa questão da classe do resíduo, né? Se o resíduo for um resíduo perigoso, o que pode acontecer? Nós estamos falando de dispor esse material na superfície, que é a maneira mais comum que nós temos de dispor rejeitos. Esse material, evidentemente, na forma semifluida, né, vai disponibilizar o líquido, um licor, que eventualmente poderia, evidentemente, entrar para o meio ambiente através, então, de uma drenagem, né, que aconteceria aqui na base, então, do meu reservatório. Então, se esse resíduo tiver um licor perigoso, eu preciso, então, entrar com um revestimento. Então, eu preciso criar uma barreira hidráulica, né, para evitar que esse material, então, entre em contato com o meio ambiente, no caso, contaminando o solo, contaminando a água. Então, basicamente, seria essa a ideia. Aqui tem que falar de destinação final. Nesses tempos em que a indústria de mineração foi bastante assim, criticada, né, por conta da ruptura da barragem de Fundão, e com razão, né, a gente tem que fazer um meia-culpa em relação a isso. Muito tem se falado sobre aproveitamento desses rejeitos, né. Aí, evidentemente, existe um desconhecimento em relação ao assunto. É possível não vou entrar em muitos detalhes aqui com relação a reaproveitamento disso por outras indústrias, né? No caso aí vamos pensar no minério de ferro, né? Já que produz bastante rejeito arenoso, né? Por que não se usa então como areia, né, de construção, né? Aí tem essa questão de escala, né? Então a escala de produção, a gente está falando de 1 milhão de toneladas, né? E onde está sendo produzido isso, né? Então também a questão do mercado, né? A gente sabe que o mercado de agregados é um mercado mais local, né? Então é inviável você pegar um material como areia e enviá-lo aí a 100, 200 quilômetros de distância, né? Então começa por aí. E tem essa questão também da lavra futura, né? Hoje se beneficia aquele minério com uma certa planta, né? Com uma certa tecnologia. O que se pensa às vezes? Que eventualmente aquele rejeito às vezes é mais rico do que o próprio concentrado que você tem. Não é possível isso. Você entrou com material no processamento para aumentar a concentração e ainda você produz um rejeito que ainda é mais rico que o próprio concentrado. Então, é possível isso por conta do quê? Eventualmente, a tecnologia que eu estou usando não é capaz de, eventualmente, recuperar o material de interesse. Então, esses depósitos de rejeito, esses reservatórios de rejeito, essas barragens de rejeito, no olhar, no ponto de vista da empresa, muitas vezes é olhado como uma poupança futuro, né? Então é uma reserva ainda, né? Então todas essas questões às vezes o público não conhece e as empresas elas têm uma dificuldade enorme de fazer uma publicidade melhor com relação a isso. Mas não quer dizer que a gente não possa eventualmente ter projetos, planos também de reaproveitamento desses materiais.
Com relação ao estéreo, a destinação final, no caso, seria então depósitos, e aí você empilha esse material. Vocês estão vendo aqui uma área de disposição de estéreo em atividade. Basicamente são taludes e material basculado, né? Bancos. E vocês veem a variedade realmente de materiais e de técnicas, né? Isso aí é uma praça ativa de disposição de estéreo. É possível, evidentemente, muito da lavra acontece, então, principalmente a lavra desses principais minérios, no caso minério de ferro, você faz uma lavra de encosta, uma lavra que eventualmente evolui para uma cava, e aquelas verdadeiras crateras, né, elas podem, evidentemente, ser preenchidas, e devem ser preenchidas, né? Então, posso também utilizar, então, as cavas como destinação final, preenchendo, então, aquelas cavidades. No caso do rejeito, já expliquei no slide anterior, evidentemente, se houver uma cava, essa cava realmente seria, então, utilizada, poderia ser utilizada para colocar o rejeito. A Samarco, por exemplo, ela vai retomar agora o processo produtivo, e o que foi permitido para ela é que ela usasse, então, uma cava exaurida. No caso, não é uma cava exaurida ainda, é uma cava em atividade ainda, mas que vai ser, digamos assim, por um período, temporariamente, vai parar a lavra e vai se colocar o rejeito lá. No futuro vai ter que se remover esse rejeito, porque é uma lavra ainda com um bem mineral lá. Mas a única alternativa que a Samarco teve em Minas Gerais para retomar, foi fazer um projeto de disposição de rejeito numa cava, né? Uma cava em atividade ainda. Então a cava seria uma opção. A outra opção seria então as barragens. Se o material tivesse desaguado, né, sem aquela água toda, eu poderia dispor como se fosse estéreo, né? Então eu poderia empilhar esse material. Então essa técnica de empilhamento de rejeito também é possível, desde que eu tenha essa questão de desaguar o rejeito. O rejeito mais fácil de desaguar é o rejeito arenoso. A lama é muito difícil de desaguar. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Aqui são as barragens da mineração, né? Então a gente vê ali no lado esquerdo uma barragem, aqui outra barragem, né? Aparentemente essa barragem reserva água, e de fato aqui só tem água, né? Mas podia ter rejeito também, né? E nessa outra aqui nós temos então claramente a gente chama aqui de uma praia de rejeito, né? Então aqui eu tenho uma lâmina d'água aqui, vocês estão vendo, mas essa lâmina d'água aqui tem poucos centímetros, às vezes até menos de 1 metro. Então basicamente ali é rejeito. É como se fosse uma praia mesmo comum, praia de rio, praia de mar, onde você tem uma parte emersa, né, da areia, e uma parte submersa. Então basicamente uma barragem de rejeito, ela pode ter esse aspecto aí de ter uma parte emersa, que eu vou chamar de praia, e uma parte submersa, né, onde tem um lago de rejeito. Mas por que essa foto aqui? Porque essa foto mostra 2 tipos de barragem que tem na indústria de mineração. Essa barragem da esquerda é muito parecida com a barragem do Manso, né? Mesma tecnologia que se usou para construir a barragem do Manso, uma barragem de terra compactada, né? Essa outro tipo de barragem é uma barragem que só a indústria de mineração tem essa tecnologia, que é uma barragem que aí eu vou chamar de barragem de rejeito. Vocês vão ver que existem algumas diferenças aqui nessas 2 barragens. Mas até que se prove em contrário, a gente pode dizer que ambas cumprem a sua finalidade. Nós temos engenharia para isso, né? A engenharia foi muito atacada, muito vilipendiada, né, depois do acidente do Fundão. E é uma pena, porque nós temos uma muito boa engenharia no Brasil de barragens, qualquer que seja a barragem. Nesse slide eu mostro, então, quais são as opções que existem, né, com relação às barragens, né? O que vocês estão vendo aí, basicamente, é a figura de principalmente à esquerda, né, de um trapézio, né, que tem uma base superior, né,
uma crista bem estreita, né, e uma base bem alargada. Esse é o típico desenho de uma seção transversal de uma barragem. Por exemplo, a barragem do Manso, muito parecida com isso daí. Então, basicamente, a gente tem, então, essa como uma das opções de você dispor rejeitos. Aqui, no caso, essa barragem aqui está mostrando, então, um reservatório de rejeito e uma lâmina d'água aqui, ó. Então, o resto aqui, não é um curso de barragem, não vou explicar muito em detalhe isso aqui. Mas, basicamente, essa estrutura, ela resiste aos esforços provocados por essa massa fluida, né, e essa massa de terra aqui. Então, ela confina esse material, ela resiste aos empuxos desses materiais aqui. Então, isso aqui é capaz de resistir, então, a esses esforços. E uma outra característica da barragem, ela é estanque, ou seja, ela não permite, então, perdas significativas, né, de qualquer material fluido que eu possa estar armazenando. Então, a barragem tem essa característica. Alguém falar, pô, por que não faz uma barragem de concreto, né? Houve um deputado, me lembro que tive que responder um e-mail, que uma das propostas dele era transformar todas as barragens em barragens de concreto, né? Como se o Brasil não soubesse fazer, né, barragens que fossem seguras, né? Então, a ideia de um concreto. Concreto é um negócio seguro. Quer dizer, então, realmente, são as coisas bem estapafúrdias, né, que para um técnico fica até difícil responder, né, porque são tão absurdas, né, mas, de qualquer maneira, você tem que usar toda a sua... né, respeitar, né, o senhor deputado e explicar para ele como é que funcionam as coisas, né? Um país que constrói Itaipu, né, Xingó e tantas outras barragens, não é possível que não consiga fazer uma estrutura que seja, né, segura, estável, né? Hoje eu vou falar bastante sobre uma defesa da engenharia, tá, pessoal? Porque realmente a coisa está complicada. Então, isso aí é o lado esquerdo dessas opções, tá? Em Minas Gerais, por exemplo, nós temos uma regra, né? Hoje se falou de questão aí das regras estaduais, né? Existe uma regra a partir de julho do ano passado, em que deixou a indústria de mineração em uma situação bastante difícil. Por quê? Porque a gente vai ver que existe uma limitação de fazer reservação de rejeitos que não sejam barragens de terra. Vou explicar agora. Então, em princípio, e uma barragem não surge de um dia para o outro. Acho que o Manso levou muitos anos para ser construída, né? Então, é algo que, de repente, você mudar um processo produtivo, né? Então, é um negócio um pouco... Então, foi uma medida, no meu ponto de vista, intempestiva, né? Muito, assim, no calor, né, do acidente, etc., né? Bom, o que vem a ser, então, a barragem de rejeito, né, que eu chamei de barragem de rejeito? A barragem de rejeito, vamos começar por essa daqui, que é muito parecida com essa daqui, ó. Qual que é a característica da barragem de rejeito? Essa daqui é construída previamente às operações, muito parecido com o Manso. O Manso só começa a gerar energia depois que tem um lago, né? Depois que eu fiz o desvio do rio, etc., e eventualmente eu tenho, então, a formação de um lago. Aí as turbinas começam a gerar energia. Pois é, uma barragem dessa só vai funcionar quando eu tiver terminado essa barragem. Leva um ano para fazer isso aqui, eventualmente um ano, tá? Depende da altura da barragem, do lugar, né? Manso tem vários quilômetros de crista, né? Essa barragem custa dinheiro, muito dinheiro, porque, evidentemente, uma barragem não é uma coisa barata, né? Quer dizer, a gente pensar em uma pequena barragem pode custar 40, 50 milhões de reais, né? E aí, quem é o empreendedor aqui? Normalmente é o ente privado. Qual é a receita dele? O minério, né, que ele vai processar. Então, são coisas interessantes porque a gente começa a entender a lógica da mineração, né? Então, essa opção aqui é uma opção que eu vou tê-la se realmente eu precisar, né? Porque vocês vão ver que a opção que está aqui do lado é muito mais interessante do ponto de vista do minerador. Por quê? Porque ela é construída em etapas. Ou seja, eu preciso de uma barragem para os meus 2, 3 primeiros anos de operação
de 30 metros de altura. Então é 30 metros de altura que eu vou fazer a barragem. Ah, não, mas a barragem vai ter 100 metros de altura. Sim, mas vai ter 100 metros de altura depois de 20 anos. Mas eu não preciso dessa barragem de 20 metros, né, para atender 20 anos no terceiro ano. Então, realmente, o minerador pensa assim, ó, se existe um outro jeito de fazer barragem, eu queria conhecer esse outro jeito. Então, se desenvolveu então, essa técnica de construção de barragem de rejeito em etapas. Muitas etapas. Tem algumas barragens que são construídas, as etapas são a cada 6 meses, eu tenho, então, uma construção. Então, é como se a barragem estivesse sempre em construção, né? Na África do Sul tem barragens que são todo dia estão sendo alteadas. Aí a palavra chama-se alteamento, ou seja, você atualiza, né, a altura da crista, que vai ser sempre maior, evidentemente, que a altura do reservatório, digamos assim, na medida das suas necessidades. Esse alteamento para jusante é muito parecido com uma barragem desse tipo. Por quê? Porque resulta, né, numa técnica construtiva parecida com essa daqui. Então, vocês estão vendo aqui esse primeiro chapéuzinho aqui, que é o dique de partida. Depois que o dique de partida, digamos, eu assoreei todo, né, o meu reservatório, e estou precisando fazer uma atualização da minha crista, eu construo, então, esse outro dique, sempre me afastando do reservatório, ou seja, indo para jusante. A gente fala sempre que aqui a gente tem montante e aqui desse lado jusante. Então, sempre para jusante. Então, essa é a forma de construir. E vou construir aonde? Em cima do dique anterior e no terreno natural que eu conheço bem. Então, uma construção absolutamente parecida com essa daqui, com todo o controle que você quiser em termos de fundação e do material. Outra característica da barragem de rejeito, eu posso usar o próprio rejeito como material de construção. Isso daí, para um engenheiro civil que mexe com barragem desse tipo aqui, é uma grande novidade, né? Quer dizer, como usar o próprio rejeito como material de construção. Então, a tecnologia foi desenvolvida a tal ponto que permite, né, que a gente possa usar o próprio rejeito como material de construção. Qual o rejeito? Aquela lama? Não é a lama que a gente vai usar, é o rejeito arenoso. Então, o rejeito arenoso passa a ser fonte conveniente de material de construção da própria barragem. Porque de onde vêm esses materiais aqui? Se você pensar bem, esses materiais vêm de empréstimo, né? Muitas vezes. Então, eu preciso, eventualmente, impactar uma outra área para fazer esse tipo de aterro. Aqui não, eu estou usando o próprio resíduo que devia estar aqui no reservatório e está funcionando agora como paramento, como estrutura. Então, isso é uma coisa que, do ponto de vista assim, de engenharia, é uma ideia muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Sou obrigado a usar esse material, o rejeito? Não, você pode usar qualquer material aqui para fazer essa construção. Mas, se você puder usar o rejeito, você vai usar, porque é muito mais barato. Da onde eu vou tirar esse rejeito? Olha, está aqui do teu lado, né? Então, a distância de transporte, inclusive, é muito pequena. Então, essa é uma solução. Existem outras soluções? Existem. Tem essa aqui que a gente chama de linha de centro. Você vai falar, professor, está faltando uma parte aqui. Essa parte aqui está faltando. O que é essa parte que está faltando? Vocês vão ver que é aquela praia de rejeito. Aquele prisma de areia que vai ficar aqui, pessoal, é que vai funcionar como estrutura. Então, a praia de rejeito é a parte estrutural dessa barragem, o alteamento de linha de centro. Tem uma versão mais ousada dela, que é o alteamento de montante. É interessante o alteamento de montante, está aqui, ó. Tem os diques compactados. E onde está a estrutura? A estrutura é essa parte aqui da praia de rejeito. A praia está aqui, ó, começa aqui e vai até ali, ó. Então, essa parte, então, é a parte estrutural da barragem de rejeito. Foi assim que eu expliquei para o Ministério Público uma vez, né? O que era a praia de rejeito? É a parte estrutural. Ah, então essa parte aqui não é a parte estrutural? Não, essa parte não é a parte estrutural. Isso aí é uma pele, apenas aquilo que estou cobrindo a minha barragem, né? Então, essa parte, no caso do alteamento montante, ela é apenas, digamos assim, de proteção mesmo do talude. O que é estrutural é a tal da praia de rejeito. Ok?
Então, basicamente, é isso que tem em termos de opção. Qual que é o método que lá em Minas Gerais está condenado? Esse aqui, ó. Aí falou-se hoje de banimento, né? Infelizmente, a gente tem um banimento de um método construtivo, né? Precaução, vocês podem usar a palavra que vocês quiserem, mas apenas em Minas Gerais a gente tem essa proibição. No mundo inteiro, onde eu não tenho, países onde eu tenho sismicidade elevada, né, nem média, essa técnica é permitida. Né? Então, não é o método em si que é mau, né, mas a maneira, eventualmente, que alguém está usando esse método que está sendo errado. Esse quadrinho ele mostra um pouquinho a linha do tempo com relação a uma barragem de rejeito. Eu acho que a barragem de Manso vai estar aí durante muito tempo, muitas gerações. Por quê? Porque ninguém vai contestar com relação ao seu uso. Né? Acho que, inclusive, tem aproveitamento múltiplo, não é só para geração de energia. Alguém podia falar, vamos ter outras formas de produzir energia no futuro. Tudo bem, ótimo. Eu acho que se você tiver uma outra forma que não use uma barragem, melhor. Não tem a menor dúvida. Mas se você quiser usar um reservatório para aproveitamento múltiplo, né, então a barragem ainda vai ter, haverá barragem no futuro e a barragem do Manso vai estar aí também, sem problema nenhum. Né. Agora, é uma barragem de rejeito. Qual é o futuro dela? Aí eu concordo com você. É uma solução talvez não sustentável, não é sustentável. Talvez foi para uma solução de uma geração que não dá para passar para a próxima. Né? Mas, como eu falei, o processo produtivo atual leva a uma barragem. Okay? Bom, o que é a linha do tempo, então? Se for uma barragem, se o seu rejeito for uma lama, depois eu vou explicar esse assunto do rejeito total, você vai precisar da barragem sempre. Por quê? Porque a lama, se disposta daquela forma, né, como se fosse um material semifluido, dificilmente ela vai perder aquela umidade. Né? A lama ela não deságua por gravidade. Né? Praticamente não tem deságua por gravidade. Ela resseca? Resseca, desde que seja, digamos assim, em camadas bem finas. Né? Mas se você tiver uma espessura grande de lama, o ressecamento é superficial. Ele só vai atingir aí 1 metro ou coisa que o valha, né? Não passa disso. O resto vai ser lama fluida. E lama fluida não tem condições de ficar sem um confinamento, sem uma barragem. Então, a linha do tempo no rejeito de lama é uma barragem ad eterno. Essa palavra é um pouco pesada, né? Uma coisa que a gente vai deixar para o futuro, né? No caso do rejeito arenoso, completamente diferente a história, né? A gente consegue demonstrar que não tem sentido a gente pensar numa barragem de rejeito no futuro. Ou seja, se hoje eu tenho uma lama, um rejeito arenoso na forma aquosa, né, como vocês viram, descartado como se fosse uma água suja, no futuro não vai existir mais necessidade de uma barragem de rejeito arenoso. Por quê? Porque ele deságua. Eu tenho, então, digamos assim, meios de projeto, né, de fazer isso acontecer. Ou seja, o futuro de uma barragem de rejeito arenoso é, evidentemente, uma pilha de material, uma pilha de areia. Né? É como se fosse uma pilha de estéreo. Qual que é o risco que existe? Quando as pessoas misturam, né, a lama com o rejeito arenoso. Aí a gente chama isso de rejeito total. Quando tem o rejeito total, aí não. Eu não consigo mais, então, não ter mais uma barragem para o futuro. Então, uma das coisas que a gente realmente discute muito com a empresa é se para eles é mais simples dispor a mistura dos dois materiais, e inclusive no processo produtivo eles aparecem até separados, né? Só que no descarte, às vezes, eles misturam esses materiais. Então, aquilo que é um material complicado, difícil, com outro material que é fácil de trabalhar, a gente, às vezes, mistura o que é ruim com o que é bom. E aí fica uma coisa que não é nem ruim nem bom, mas também não posso considerar que eu posso prescindir de uma barragem. Então, a ideia é rejeitos separados. Se eu tenho um rejeito que é arenoso, não devo misturar com uma lama, porque eu nunca vou me livrar dessa barragem. Ela vai sempre ser necessária.
No caso do rejeito classe 1, né, perigoso, né, não é incomum a gente ter, evidentemente, né, no processo de produção, adição de, eventualmente, elementos que são nocivos, né, se descartados ao meio ambiente com os rejeitos. Então, no caso aí, mineração de ouro, né, a gente está falando bastante dela aí, a presença, mesmo da mineração de ferro, né, metais pesados existem, cianetos, mudança no pH do licor, tudo isso faz com que, eventualmente, esse resíduo seja classificado como classe 1. Então, para impedir então, a infiltração dos efluentes, a gente vai precisar, então, uma investigação do local onde a gente vai dispor esse material, né, saber onde está o nível d'água, né, saber qual é a permeabilidade desse terreno, né, para ver os riscos que a gente tem, então, de contaminação do lençol, eventualmente do solo. E quase sempre a gente vai precisar, então, de uma garantia com relação a essa contaminação, para que não aconteça, e a gente está falando aqui de revestimento de fundo, né, que são, digamos assim, uma obra bastante cara, mas que necessária. Então, aqui basicamente é um esqueminha, né, do que seria um revestimento de fundo. Basicamente, a gente tem, então, o rejeito isolado do meio ambiente através de uma geomembrana e de uma argila compactada, um aterro de argila compactada. A gente vai ver que essa dupla proteção, né, de uma geomembrana, que é um elemento sintético, capaz de criar uma barreira, né, que é a primeira linha de defesa, ela é também seguida, então, de um aterro compactado em solo argiloso. É o mesmo esquema que se tem para um aterro sanitário, muito parecido também, né? Aqui nós temos um exemplo, né, uma visita a uma mina de ouro, em que eu tinha, então, eventualmente, um resíduo classe 1, ela todo o reservatório, então, revestido, né, com essa geomembrana. Embaixo dessa geomembrana, então, eu tinha, então, a argila compactada. E aqui, então, a gente está vendo aqui alguns canais, são canais de drenagem, né, do resíduo, que estão dentro do nosso projetinho. Fala um pouquinho de barragem agora com relação aos acidentes, né? Então, a gente costuma-se dizer que existe um grande acidente de barragem a cada ano, né? A nível mundial. Então, se a gente for pegar aí os últimos anos, infelizmente, essa lista está bem... Essa ideia está bem clara, né? Muito recentemente, então, nós temos aí a ruptura aí de algumas barragens aqui no Brasil e fora, né? Que levaram a gente, então, a ficar muito na mídia, muito exposto, né? Então, vale a pena comentar um pouquinho sobre isso. Causas de ruptura de barragens. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Então, aqui, algumas causas são de erosão externa, outras de erosão interna, escorregamento. E a mais conhecida por, acho que quase todos os brasileiros, é a tal da ruptura, o modo de ruptura chamado liquefação, né? Aqui só os esqueminhas mostrando primeiro a questão do galgamento. Como é um aterro compactado, em geral, ou mesmo a barragem de rejeito, ela não resiste a uma lâmina d'água em cima da crista. Ou seja, eu posso ter uma lâmina d'água e rapidamente eu vou perder a minha barragem, porque vai ocorrer, então, uma erosão, né? E aí é claro que, se a crista tem que estar numa cota mais alta que o reservatório, e nesse caso do galgamento, eu vou ter, então, a lâmina d'água passando por cima da crista, então, rapidamente eu perco, então, a minha barragem. Eu vou dar um exemplo hoje de uma situação dessa aí, de uma ruptura por galgamento. Então, o que o engenheiro tem que fazer? Evidentemente, monitorar o que a gente chama de borda livre, né? A distância entre o nível do reservatório e o nível da crista. Okay? Existem, então, procedimentos para a gente seguir no sentido de evitar, então, que a borda livre seja perdida, né? E a barragem seja galgada. Então, a barragem não pode ser galgada.
A outra questão, um pouquinho mais difícil de a gente monitorar, são as erosões internas. Então, uma erosão interna que vocês conhecem muito bem é o que fazem os tatus, esses bichos que fazem buracos por aí, né? Imagine que o buraco que ele esteja fazendo seja na própria barragem. Ou seja, comunicar eventualmente montante com jusante. Então, a possibilidade de, eventualmente, a gente ter cavidades internas, não necessariamente por roedores, né? Questões aí de construção defeituosa e outras tantas, é causa de ruptura de algumas barragens. Então, aqui se forma como se fosse um olhinho d'água, né? Nesse paramento aqui. E esse olhinho d'água, rapidamente, ele progride até você ter, então, a total destruição da barragem. Então, essa surgência d'água que acontece aqui, ela pode também surgir no pé da barragem aqui, e aí a gente tem uma erosão interna de fundação, também comum. E aqui tem uma figura muito conhecida da gente, que é o chamado sand boils, né? Então, quando começa a surgir, como se fosse areia movediça aqui, né? Começa a surgir, então, água e trazendo da subsuperfície material, indicando que esse material que está vindo da subsuperfície está vindo de algum lugar, né? Criando cavidades. Quando essa cavidade, evidentemente, é o reservatório, está comunicado com o reservatório, a gente tem, eventualmente, ruptura da barragem. É interessante que, quando acontece uma situação dessa, no reservatório, a gente vê um vórtice, né? Vê um sumidouro. Então, isso é muito comum em rios, né? A gente vai, às vezes, de barco, a gente percebe, de repente, uns redemoinhos, né? E esses redemoinhos estão associados, então, a sumidouros. Então, um sumidouro numa barragem significa fuga de material, né? E essa fuga, o problema é onde ela está indo, né? Para onde está indo esse material. Então, essa é uma outra possibilidade. Recalques, outra possibilidade, e aqui a gente chama atenção para trincas internas. De repente ocorrem trincas internas, tanto transversais como longitudinais, que eventualmente também são motivo aí de levar uma barragem à sua ruptura. O mais comum para o engenheiro é a estabilidade de um talude escorregar, né? Essa encosta aqui escorregar. E aqui a gente está mostrando um escorregamento que envolve o aterro compactado, que você mesmo construiu, você conhece tudo sobre ele, mas eventualmente posso ter uma ruptura que envolva a subsuperfície, que só Deus conhece. Quer dizer, o engenheiro também conhece, né? Se ele faz uma investigação da subsuperfície. Mas, evidentemente, não foi ele que construiu. Então, ele tem que fazer esse trabalho aqui de conhecimento da subsuperfície muito bem feito. Nós temos uma ruptura de Mount Pollak, no Canadá, em 2014, país de primeiro mundo, em que a ruptura envolveu a fundação, né? Uma fundação que, a nível de projeto, não foi dada a devida atenção, né? E havia lá como se fosse uma casca de banana, né? E a barragem escorregou por essa casca de banana na fundação. Então, uma instabilidade aqui provocada por problema de fundação. A instabilidade do talude montante só ocorrerá se você tiver um rebaixamento do reservatório. Então, sempre que houver, então, um rebaixamento do reservatório, há uma possibilidade de instabilidade no talude da barragem de montante. E a liquefação, né? Eu fiquei impressionado com... eu estava fora do país quando aconteceu o acidente do Fundão, com a quantidade de especialistas nesse assunto de liquefação, né? Então, ficou bastante falado, principalmente lá em Minas Gerais, pelo menos, do que era a liquefação. É um assunto que até hoje a gente está discutindo, pesquisando. Estava, inclusive, afastado justamente para estudar esse assunto, liquefação. Mas, basicamente, o que a gente tem aqui só para, em rápidas palavras, explicar um pouco, né? Aqui vocês estão vendo aqui nesse containerzinho um arranjo de partículas, poderia ser aquele aterro, digamos assim, aterro hidráulico, né? Um depósito de rejeito arenoso, tem que ser rejeito arenoso, lama não entra em liquefação. E aí você tem o quê? Um arranjo que a gente costuma dizer fofo, um arranjo com muitos vazios, né? Só que os vazios aqui estão cheios d'água, evidentemente está tudo saturado, tem uma lâmina d'água aqui,
E o depósito de rejeito está aqui em cima, o nível do rejeito. O que acontece, então, com essa estrutura quando eu tenho algum evento disparador do processo de liquefação? O que a gente tem aqui? Basicamente, é como se a gente tivesse aquela água suja, deixasse ela decantar, aí eu formaria aquele lodozinho e eu teria essa estrutura aqui, ó. Exatamente essa estrutura. O que acontece com esse material se eu der, por exemplo, vibrar esse material? Ele se transforma de novo naquela água suja. E é exatamente o que acontece daqui para cá. Então, quando eu venho daqui para cá, passando depois para cá, aquele arranjo fofo, ele se transforma eventualmente numa água suja de novo. Ou seja, a água suja não tem capacidade de suporte. Então, se antes na minha praia de rejeito, eu poderia construir alguma coisa, depois que aquilo virou água suja de novo, ou seja, as partículas estão em suspensão de novo, pelo menos instantaneamente, e é o que acontece na liquefação, eu não tenho mais, então, capacidade de suporte. Então, tudo que eu tiver para cima, em cima da minha praia de rejeito, eu vou ter, então, esse material em colapso. Depois que acontece o processo, fica muito claro isso. A gente vê aquela água toda que estava nos vazios desse material, ela vai ficar sobrenadante, vai ficar disponível, né? E o material vai estar numa configuração já compacta. Então, esse material não mais seria suscetível de liquefação, só aquele primeiro lá. Então, a gente costuma dizer que a liquefação ela ronda uma barragem de mineração. É claro, se você não tiver o extintor, não tiver uma porta de saída, é claro que você está em uma situação de risco elevado, né? Então, basicamente, a definição da liquefação é isso: perda ou redução momentânea da resistência do solo devido à total fluidificação ou abrupta redução das tensões que dão suporte para o material. E qual é a consequência? Perda da capacidade de suporte, e aí o colapso, e mobilidade. Esse que é o grande detalhe, né? Aquilo que estava no lugar, paradinho, bonitinho, né? Foi uma praia, era um prisma de areia, de repente está a quilômetros de distância, né? No caso aí de Fundão, a gente vai falar que chegou aí até o Espírito Santo, né? Então, a mobilidade desse material é muito grande, né? Então, é a fluidificação, é de se tornar de novo aquela polpa, né? Que antes que começou o processo. Então, quais são as premissas usuais de liquefação, né? Então, a gente vai falar solo arenoso saturado, então lama não entra em liquefação. Aí tem a palavrinha saturado. Se você tirar a saturação da lama, da areia, não vai ter liquefação. Aí é aquela questão de desaguar o material, né? Se eu desaguar um rejeito arenoso, ele não pode entrar em liquefação. O estado fofo. Se eu conseguisse compactar esse material, também não entraria, né, em liquefação. Uma areia compactada não entra em liquefação. Uma areia fofa, sim. Ela tem uma suscetibilidade à liquefação. Mas, evidentemente, eu preciso ter um trigger. Eu preciso ter um disparador do processo, né? Então, eu posso ter tudo aquilo lá, mas se eu evitar o trigger, eu não vou ter, então, a liquefação. Fogo, para ter fogo, eu preciso de 3 elementos, né? Então, tem que ter o combustível, o carburante, e eu preciso ter também uma centelha, alguma coisa que produza o fogo. Aqui é a mesma coisa. Quais são esses triggers? Taxas altas de alteamento, quer dizer, então, eu faço em estágios, é verdade, então, mas eu quero fazer muitos estágios no mesmo ano. Aí começa aí já para uma linha de risco. Superfície freática elevada, né? Aquela praia de rejeito, de repente, era para ser de 200 metros, de 500 metros, hoje ela tem 50 metros. Então, aí eu já começo a ter problemas. Essa superfície freática significa
aquele nível d'água para dentro do terreno. É um nível freático, que a gente chama, né? Altura ou inclinação excessiva. É interessante, quando a gente faz a análise de estabilidade do talude, né, a gente vai ver que a massa que realmente tem que resistir aos esforços, por que os taludes não estão caindo todos por aí, né? Por que a gente tem relevo? Se o material não tivesse uma propriedade que é a resistência ao cisalhamento, a gente teria sempre um relevo plano. Mas por que a gente tem encostas? Porque tem morros, né? Porque o material tem uma certa resistência. Só que essa resistência é testada sempre que a superfície estiver inclinada. Então, todo material que estiver próximo à superfície, ele tem que ter alguma resistência. Quando eu exagero nessa inclinação, eu estou, digamos assim, de certa forma, mobilizando muito dessa resistência do material, muito dessa capacidade de resistir. E posso chegar, então, à situação limite da resistência do material. Então, sempre uma ação e reação, eu mobilizo, ele responde, eu solicito, e ele mobiliza uma resistência. Essa mobilização tem um limite, que é a resistência do material. E o último, vibração, né? Então, esse era o assunto que eu estava pesquisando lá na Austrália. Vibração no ambiente de mina, né? Então, as fontes de vibração. Existem muitas fontes de vibração. A primeira coisa que alguém vem à cabeça são os sismos, né? Então, quando o fundão rompeu, a primeira ideia era pesquisar se houve algum sismo natural, né, durante o período, né, que antecedeu ou até concomitante com o acidente. Então, a primeira ideia é essa ideia de que eu preciso ter o quê? Digamos assim, um evento natural, né, que transfira ao terreno grande energia, né? Então, e aí se vai então pesquisar esses assuntos. Então, evidentemente, há umas linhas digamos assim, de explicação do problema com relação a eventos naturais, sismos naturais, né, de alguma magnitude que antecederam o evento de fundão. Eu vou dizer que não? Não vou dizer que não. Contribui, né? Mas não necessariamente eu preciso ter um evento assim, dessa magnitude, em termos de energia, para provocar a liquefação, né? Eu prefiro explorar os outros itens ali também, né? Detonação é comum na mineração? Isso é muito comum, né? A maior parte da lavra acontece, né, fazendo desmonte, né? Então, mesmo que o material esteja, digamos assim, não muito resistente, né, para ser escavado, né, é muito comum a gente, às vezes, tentar afrouxar esse material com vibração e, no caso, detonação. Escorregamentos são comuns? São comuns também na área de mineração. Escorregamentos, né, de um banco, no caso de uma pilha de estéreo, né? Na barragem, claro que não é comum, né, mas numa área de lavra é muito comum um talude de lavra, ou então, no caso, na pilha de estéreo. O que é muito comum na mineração é o tráfego de grandes equipamentos transferindo muita energia ao terreno. Isso é capaz de, eventualmente, provocar liquefação? Sim. Tá? Aí a gente está falando de uma microsísmica, alguma coisa que para ser detectada, você precisa estar preparado para ter instrumentos, sensores para isso. Do contrário, você não vai perceber a vibração que, eventualmente, isso tem no terreno, né? Eu tenho uma pesquisa que mostra uma correlação entre vibração no terreno com tráfego e aumento, né, dessa possibilidade de liquefação. Essa via de explicar o fenômeno, por exemplo, não foi muito explorada, né, na discussão aí de explicações para o acidente de fundão. Não sei porquê, né? Aparentemente, quem quis explicar tinha uma tese, né, em cima dessa tese, ela quis que tudo se encaixasse, né? Eu tenho até uma dificuldade, pessoal, de realmente contar por que uma barragem rompeu, porque existem versões, né? E aí há, às vezes, interesses também envolvidos, né, das partes, né? Tem um problema aí também judicial, né, por trás.
Aí tem a questão da liquefação, que eu acabei de explicar. Esse aqui é um detalhe. No lado esquerdo mostra que a liquefação ela pode ocorrer, então, num país que não tem sismos, que nem o Brasil, ou tem uma sismicidade baixa. Sim, é possível. Então, o lado esquerdo mostra, basicamente, o processo de que possa evoluir para uma liquefação num ambiente assísmico. O lado direito não, já envolve então vibração, e aí no caso não precisa ser um terremoto, pode ser eventualmente apenas o tráfego de equipamentos. Bom, agora eu vou deslanchar um pouquinho na palestra, que está um pouquinho agarrada, né, em termos de tempo. Eu não tenho, digamos, a prática que os meus colegas que me antecederam de dispor com muita facilidade os assuntos, porque eu tive que juntar uma série de ideias, pessoal, para poder me dirigir a vocês, tá? Isso aqui não é muito a minha praia, né? Mas de qualquer maneira eu estou me esforçando aqui para... normalmente as minhas aulas não são agarradas, não, são bem dinâmicas, mas hoje eu estou com uma certa dificuldade aqui. Bom, eu estou mostrando aqui um exemplo de um acidente, que é Miraí. Eu costumo dar o curso de segurança de barragem de rejeito. Esse curso, já dei desde 2007, esse curso eu dou tanto na universidade onde eu trabalho, como também fora, né? E lá muitas vezes tem bombeiros presentes, muitos bombeiros, né? Já fizeram esse curso lá em Minas Gerais. Recentemente dei um curso no TNPM, né? Em Brasília, né? Sobre segurança de barragens. Então vou dar um exemplo aqui de uma ruptura bem conhecida dentro da indústria, né? Que é a ruptura da barragem de Finos, da lavagem de bauxita, né? Da mineração Rio Pomba. O acidente aconteceu em 2007, houve um acidente anterior em 2006, que é aquele tipo de incidente, foi uma descarga de rejeitos. Ou seja, a barragem não rompeu, mas houve um acidente, houve eventualmente uma contaminação também, né, anteriormente, mas sem o risco da ruptura de uma barragem. Então, eu não preciso ter nada catastrófico do ponto de vista, né, da ruptura da barragem para ter um acidente com barragem de rejeito. Mas em 2007, infelizmente, houve uma ruptura. E essa ruptura foi por galgamento, né? A água passou por cima da barragem. E aí os impactos, imaginem quais serão. Eu vou mostrar um pouquinho agora. Então, basicamente, aqui alguns detalhes. Essa é a barragem original. Um vale, Minas Gerais, cheio de morros, né? Cheio de montanhas. Então, os vales, em geral, são vales fechados. Diferente do Manso aqui, que é um vale mais aberto, né? Então a crista das barragens às vezes são bem pequenas, no caso aí, né? Vocês veem aí, o comprimento de crista é 100 metros, no Manso acho que são quilômetros aí, né? 3,8 quilômetros, uma coisa dessa ordem. Mas a altura da barragem é razoável aí, né? Quer dizer, tem aí 31 metros. Então do lado do reservatório você tem um rejeito que não é um rejeito perigoso. É só lavagem de bauxita. Okay? Podia ser aquela lama vermelha, mas não é o caso. Aqui o processo é apenas... Então, o processo é muito importante na hora de você classificar o resíduo. Então, vamos um pouquinho mais para frente. Aqui uma vista de dentro do reservatório. Aqui para jusante. E agora, então, a barragem já rompida, né? Então, a água ela passou por cima da barragem nessa porção aqui. Ao passar por cima da barragem, ela levou também o que a gente chama de ombreira, né? A barragem é um aterro compactado que se encaixa no terreno natural, né? Desse lado aqui e desse outro lado aqui. A gente chama isso aqui de ombreira. No caso, a ombreira esquerda e a ombreira direita. Então, a ombreira direita também foi embora também nesse processo. Aqui está o vertedouro né, que foi construído, que neste caso, infelizmente, nem operou. Né? Então, o vertedouro não foi, digamos assim, útil para salvar essa barragem de um galgamento. Okay? Já vou explicar por quê. Aqui são mais imagens. Dentro do reservatório, mais de 52% do volume armazenado de material foi embora. São 2 milhões de metros cúbicos de material. Aqui é rejeito arenoso? Não, isso aqui é lavagem de bauxita. Então,
é um material muito fino, né? Então isso aqui seria uma lama mesmo, uma lama de solo argiloso. Então aqui o reservatório, os escorregamentos, aqui já é jusante, aquela massa toda de material, já acabou o tempo, né? Eu vou ter que abreviar bem a minha palestra, mas tudo bem. Deixa eu ver se eu estou perdendo, gastei menos tempo com meus colegas. Então isso aqui é jusante da barragem, né? Então a gente está vendo, então, uma das coisas que eu teria que comentar com vocês é exatamente o que a gente chama de dam break, ruptura de uma barragem. Como é que o engenheiro enxerga que aquela estrutura, hipoteticamente, a palavra hipotética é importante aqui, ela pode vir a romper, né? E aí, se ela romper, de que forma ela romperia? Neste caso, uma barragem de terra, a ruptura ela evolui como uma brecha, que é basicamente a água passando por cima, abrindo na forma trapezoidal um buraco na minha parede principal. Okay? Uma barragem de rejeito, que nem Fundão, não foi uma brecha, né? Aquilo até hoje de manhã falou do efeito dominó, né? Hoje à tarde, eu acho. Lá foi efeito dominó. Quer dizer, eu perdi uma seção da barragem e a barragem inteira foi perdida, né? Aquele prisma de areia foi embora em questão instantânea. Então, evidentemente que a propagação da onda, né, é completamente diferente dependendo do modo como essa brecha acontece. Então, cada tipo de estrutura, né, dependendo do cenário que você tem, vai ter uma brecha. Então, para essa brecha, tem uma propagação de onda. Isso tem a ver, evidentemente, com mapa de inundação, né, que era um assunto que eu ia falar depois, mas o tempo é muito, muito pequeno para a gente abordar tudo isso com vocês. Mas, basicamente, os assuntos que seguiriam seriam esses. Só fechar essa parte aqui. Isso aqui é jusante. Então, essa questão da propagação de uma onda de ruptura, né? Imagine, se você está passando por um vale que não tem um rio, ou um rio permanente, a população que vive naquela região, ela não tem essa experiência do que é inundação. Então, tem essa característica. No caso de Bento, né, que a gente, né, no caso de Fundão, a população local não tinha experiência de uma inundação. Então, imagine a dificuldade até de eles entenderem, né, o que seria uma inundação ou a ruptura de uma barragem. No caso de Miraí, existe um rio que corta a cidade e a população, pelo menos da cidade, já tinha esse costume aí de ter inundações sazonais. Aqui, no caso, basicamente mostra o nível que a lama chegou. Aqui também mostra, né? Só voltando um pouquinho nessa última figura, o que tem de relato? Não teve fatalidade aqui nesse caso. Quer dizer, é um caso parecido com o Fundão, talvez, em termos de... né? A distância, uns 10 quilômetros, mas o acidente aconteceu durante a madrugada, né? Mas houve, aqui neste caso, uma situação bastante feliz de um plano de ação emergencial, que era o assunto também que eu gostaria de comentar com vocês, improvisado, mas que funcionou muito bem, né? Vocês lembram que essa barragem teve um incidente em 2006 de descarga de rejeito. Essa barragem não existia no radar do órgão de fiscalização. Ninguém sabia dessa barragem. Ou se soubesse, ela não estava sendo objeto de fiscalização. Mas uma vez que ocorreu o incidente, o órgão esteve lá. E aí aproveitou a viagem, né, para fazer o quê? Uma inspeção. E é claro que viu muitas irregularidades. E aí é claro que ela enquadrou, né, fez lá um ATO, um termo de ajustamento de conduta, e essa empresa começou a trabalhar, então, com relação a adequar a estrutura que tinha lá para a situação esperada de uma barragem. Infelizmente, né,
Em 8 meses aconteceu o segundo acidente, que de fato foi a ruptura da barragem. Então a gente pergunta assim, então por que não morreu ninguém? Porque, evidentemente, uma das coisas desse termo de ajuste de conduta foi que a barragem tivesse um monitoramento 24 horas. Ou seja, havia um porteiro que ficava na barragem, à noite, né? E ele percebeu, sem muito treinamento, sem capacitação, mas ele percebeu que a barragem estava com uma ruptura iminente. Por quê? Porque aquela borda livre estava reduzida a quase zero. E aí teve tempo de avisar o diretor-presidente da empresa sobre o que estava acontecendo. E aí qual foi o resultado? Houve a chance de um alerta, né, para a população, de tal forma que ninguém foi pego de surpresa. Quando a onda chegou, a cidade já tinha basicamente se preparado para a chegada daquela onda, né? Infelizmente, Fundão não teve a mesma sorte, né? Então, foi completamente diferente, foi desastrosa o eventual plano de ação emergencial que eles tinham. Aqui, o que esse slide mostra, pessoal? Evidentemente, lições aprendidas de ruptura de barragem é um assunto que faz parte da minha especialidade. Quer dizer, quem mexe com barragem, evidentemente quer saber por que uma barragem rompeu. Como a caixa preta de um avião, né? Ou então um estudante de medicina quando chega um acidentado. Quer dizer, todos nós nos debruçamos sobre o problema para a gente tentar aprender alguma coisa, né? Então, uma das coisas que a gente tem como lição é, por exemplo, esse exemplo aqui, né, que mostra a mobilidade, né, do rejeito que rompeu de barragens dentro de um banco de dados aí de barragens de alguns anos, né? Então, ali vocês têm ali, aqui no eixo vertical, o número de acidentes, e no eixo horizontal a distância atingida pelo vazamento dos rejeitos. Por que eu estou insistindo com essa questão da mobilidade? Porque tem mais a ver com o seminário, né? Porque é a resposta a uma emergência. Eu precisava fazer um nivelamento antes para poder vocês entenderem como é que vai acontecer essa resposta, né? Porque senão fica difícil a gente prosseguir. Então, basicamente, é por conta dessa distância atingida que me interessa, né, fazer esses preâmbulos anteriores. No caso de Fundão, né, 10 dias, todo dia tinha um noticiário aonde a lama tinha chegado, qual era a cidade que ela tinha chegado, né? Foi uma coisa assim impressionante. Bom, vamos falar um pouquinho de gestão, que eu estou caminhando para o final. O que isso provocou, evidentemente, no meio, né? Evidentemente, lições aprendidas. Se percebeu uma série de coisas. Inclusive, eu estava me preparando para dar uma palestra lá em dezembro de 2015, quando aconteceu, né, no dia 5 de novembro de 2015, nós tivemos, então, tem 2 anos agora, né, o acidente lá de Fundão. A palestra, qual era o título da palestra? Lições aprendidas com a prática brasileira de barragem, disposição de rejeitos, né? Evidentemente, eu ia falar sobre, né, o que a gente aprendeu e como a gente tinha mudado a forma de fazer as coisas, etc. Fundão não tinha acontecido ainda, né? É claro que a minha palestra, naquilo que já estava preparado, eu tive que refazê-la, né? E aí, no dia que eu apresentei isso para uma audiência que nem a de vocês, evidentemente, metade da minha palestra foi sobre Fundão, né? Explicar o que aconteceu, inclusive porque eu era uma pessoa assim, que tinha um conhecimento muito próximo do que, né, daquilo, da estrutura e da história daquela barragem. Então, basicamente, a gente vai falar, a ruptura acontece no estado de Minas Gerais, que é um estado, como alguém comentou aqui, já tinha uma legislação estadual, inclusive precursora da legislação federal, né, sobre barragens. Era um estado que tinha uma certa experiência, né, com esse tipo de acidente, e, é claro, de prevenção, de fiscalização, etc. E vai acontecer em Minas Gerais. É claro que é um estado que concentra
um grande número de barragens. Então, a probabilidade também é maior. Mas, de qualquer maneira, aconteceu em Minas Gerais, um estado que tinha uma legislação específica para a segurança de barragens. Aí acontece com uma empresa de grande porte, uma empresa, inclusive, que tem como, né, quem são os donos da Samarco? Vale, 50%, e BHP, 50%. A primeira e a segunda maiores indústrias de mineração no mundo. Né? Então a gente fica pensando, puxa vida, né, como é que pode acontecer com uma empresa que até um dia anterior era colocada como empresa modelo, né? Quando falava de Fundão, falava de Samarco, se falava como uma empresa modelo. Né? Se queria dar um exemplo de boa prática, né? etc., se fazia uma visita a Fundão. Hoje mesmo, até outro dia, eu fui até surpreendido por isso, porque alguém falou muito bem da Samarco. Puxa vida, alguém falar bem da Samarco depois do acidente? Mas por quê? Porque lições aprendidas. Se você for ver quem faz melhor monitoramento hoje de estruturas de terra, né, barragem de rejeito, é a própria Samarco. Quem falou isso? A Kinross, quem falou isso foi a Anglo-América. Estão indo a Samarco para saber como é que Samarco está fazendo o monitoramento de barragens. É um negócio assim esquisito, né, pessoal? Porque, de repente, uma coisa que você está lá em cima, um dia está lá embaixo, e ele vai embaixo, de repente vai lá para cima. É claro, pessoal, se a Samarco tivesse, né, com o esquema que ela tem hoje, na época, provavelmente a gente teria uma outra história. Né? Mas eu não vou entrar no porquê que a Samarco rompeu, né? Qual a culpa de quem. Posso até responder algumas perguntas. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Mas, de qualquer maneira, o ambiente havia uma lei federal, 2010, foi promulgada, como a de resíduo sólido, mas também a de segurança de barragem. Era uma lei que estava tramitando no Congresso desde 2003, porque havia necessidade. Mas aquilo enrolou. Em 2010 ela foi promulgada. Mas uma lei sem regulamentação não serve para nada. Então, durante um bom tempo, essa regulamentação não aconteceu. E é uma lei, assim, de certa forma, bastante boa, né? Mas nunca foi testada, né? E não tinha também essa questão aí de regulamentação. Então, a regulamentação ela foi acontecendo. Né? E uma regulamentação que interessa para esse seminário é do plano de ação emergencial, ou de um plano de segurança para a barragem. Sabe quando foi, digamos assim, regulamentada do jeito que a gente entende hoje? Em maio desse ano. Quer dizer, a partir de maio, as empresas sabem como devem fazer, por exemplo, um plano de ação emergencial, que está regulamentado. Até então, ninguém fazia, ninguém sabia, ou então fazia do jeito que ela entendia que interpretava a lei. No outro país é assim, então vou fazer assim também e tal. Mas isso, evidentemente, não é suficiente para a gente ter uma gestão de segurança. Né? Mas, de qualquer maneira, olha só, a Política Nacional de Segurança de Barragem, mesmo ano da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece, então, quem é que entra dentro dessa política, então até a questão da abrangência, né? Barragens que têm até 15 metros de altura, muito comum na mineração, barragens com mais do que isso. Capacidade do reservatório 3 milhões, a maior parte dos nossos reservatórios tem mais do que isso. Resíduo perigoso. Opa, se você tem resíduo perigoso, você está dentro da lei, da abrangência da lei. E essa quarta categoria, dano potencial associado médio ou alto. O que é dano potencial? Dano potencial é isso, né? Quer dizer, se a barragem romper, qual é o dano potencial que ela tem? E é claro que envolve o quê, pessoal? O que existe é a jusante. Tem população jusante? Tem, né, questão ambiental, tem um ambiente sensível, né, não impactado, etc. Então, tudo isso vai entrar no dano potencial associado. Quais são os fundamentos dessa lei? Né? Ela vai começar a cobrar aspectos técnicos da barragem, ou seja, o proprietário de uma barragem ele tem que demonstrar que a barragem, tecnicamente, ela existe. Né? Porque ela está lá, mas
o que eu posso entender dessa barragem, né? Qual o material que ela foi construída, né? Quais são as propriedades desses materiais, quais são as análises que foram feitas. Tudo isso vai aparecer nos aspectos técnicos da barragem. A informação à população, né? Então, um protagonista que estava esquecido nesse processo era a população jusante. Quer dizer, a população jusante não tinha a mínima ideia dos riscos que estavam envolvidos com a barragem. Responsabilidade do proprietário, difícil de enquadrar o proprietário. Eu me lembro que participei de uma ruptura de barragem em 2001, perto de Belo Horizonte, pelo Ministério Público, e era muito difícil enquadrar alguém. A gente vai, principalmente, o proprietário evidentemente que vai ser enquadrado, mas de forma um pouco complicada às vezes, né? Mas os órgãos fiscalizadores, por exemplo, né? Eu me lembro que a gente foi lá à FEAM, o órgão estadual, e o órgão estadual falou: não, meu negócio aqui não tem nada a ver com barragem, meu negócio aqui né, uma descarga eventual, né, a questão das erosões, etc. Tudo isso é minha responsabilidade. Aí você vai no CREA, o CREA fala o quê? Não, aqui só nós cobramos mensalidade. Não, brincadeira. A gente não cobra só mensalidade. A gente também tem interesse no assunto, mas nós não somos responsáveis por essas barragens, né? Vai no DNPM daquela época, infelizmente, o DNPM não tinha gente para fazer isso. Hoje já tem dificuldade, imagina naquela época. Ou seja, o Ministério Público Estadual ele ficou realmente muito injuriado por aquilo. Não tem como enquadrar essa turma, né? E aí começou a legislação. Foi um divisor de águas, a ruptura da barragem da mineração Rio Verde, 2001, em Macacos, né? Próximo de BH. Então, a partir de 2001, começa então a ter a legislação estadual em Minas Gerais. Então, a legislação federal ela acontece muito depois, né? 2010 que vai acontecer então a legislação federal. Mecanismo de fiscalização, então, começa a aparecer aqui. E aqui é interessante, quem deve fiscalizar uma barragem, né? Aí tem a lei explica que aquele que outorgou aquela barragem, né, que fez possível a existência daquela barragem, é o principal responsável. Não quer dizer que os outros também não possam também ter corresponsabilidade. Mas se o DNPM é uma barragem de rejeito de mineração, e foi o DNPM que outorgou aquilo lá, ele fica responsável. Foi a ANA, foi a ANEEL, então cada uma delas, então, foi a Secretaria de Meio Ambiente de um Estado, né? Então ela fica responsável, né? A corresponsabilidade existe? Claro que existe, mas esse órgão vai ser o órgão visado. Esse vai ser aquele que vai chamar para si a responsabilidade. Sustentabilidade. Evidentemente, pessoal, a ninguém interessa a ruptura de uma barragem. Tá? Então, evidentemente, tudo que for possível ser feito para evitar a ruptura de uma barragem vai ser feito, né? Porque senão coloca em risco a própria indústria. Quais são os instrumentos? Ali está meio apagadinho ali, mas a classificação da barragem. Então a gente tem 3 categorias de barragens, né? Tem a classe 1, classe 2, classe 3. Desculpa, tem 5 categorias. Estava dando a classificação de Minas Gerais, classe 1, 2 e 3. No caso, a classificação federal vai de A até E. A, B, C, D e E. Onde A é a de maior risco e a E seria a de menor risco. Qual o problema da classificação? É uma autoclassificação, né? É claro que é sujeita à fiscalização. Então, o minerador, o proprietário, ele que classifica, vamos pensar assim. Porque é um sistema que, digamos assim, você coloca os dados e aqueles dados levam a uma classificação. É nesse sentido que é uma autoclassificação. Mas é claro que se você colocar um dado que é favorável, né, a uma classificação, né, e aquilo não é verdadeiro, evidentemente pode deixar você numa classificação que não está muito no radar da fiscalização. Qual é o radar da fiscalização? De forma muito crua, né, seria o quê? As que têm maior risco. Essas que estariam no radar, evidentemente.
É claro que hoje o DNPM, ou então a ANEEL, ou a ANA, ela tem outras formas de evidentemente, ranquear as empresas que vão ser fiscalizadas. Não é somente a classificação. Mas, de qualquer maneira, o dia que faz digamos assim, quando se faz a visita, se faz, então, a comprovação da classificação. Então, a classificação é muito importante para a gente entender, porque, dependendo da classe da barragem, evidentemente, haverá cobranças maiores ou menores. Né? Aí vem a questão do plano de segurança, que é a grande novidade. Né? Então, é digamos assim, um desenho muito interessante do ponto de vista de gestão, de como deveria o proprietário, né, digamos, se organizar para demonstrar que a sua gestão de segurança está acontecendo. Então, o plano de segurança é bem completo. Né? Ele fala de vários aspectos e, evidentemente, que vai ser cobrado pelo órgão. Cadastro nacional. Todas as barragens hoje, evidentemente, elas estão, os dados delas estão no banco de dados. São aspectos só físicos, né? A altura dela, o volume do reservatório, a área impactada? Não. As inspeções, as auditorias estão todas hoje dentro desse banco de dados. Qual o problema desse banco de dados? O acesso é restrito. Okay? Não é a questão da transparência. Tem um acesso restrito. Existe uma questão de sigilo, etc., que a gente tem que entender, mas, evidentemente, essas informações estão todas, digamos assim, disponíveis hoje, ou estarão disponíveis para o órgão fiscalizador. Aí tem, então, os relatórios de segurança, que fazem parte, então, desse conjunto de informações que o proprietário tem que fornecer. E aí tem a palavrinha outros, que eu vou detalhar um pouquinho em seguida. Queria destacar uma outra coisa importante. Além dessa lei federal, né, que vale para todo mundo, vale para a ANA, vale para a ANEEL, vale para o DNPM, para as secretarias de meio ambiente, cada um desses órgãos, de uma forma mais ou menos coordenada, regulamentou um pouco essa lei. Né? Mas, basicamente, são muito parecidas as regulamentações. No caso da mineração, uma regulamentação recente, que é de interesse para esse seminário, é a portaria 70.389 de maio de 2017. O que fala essa portaria? Ela cria um Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, e um sistema de gestão, que é esse tal do SIG, Sistema Integrado de Gestão e Segurança de Barragens de Mineração. É nesse sistema que o empreendedor, o proprietário, coloca informações sobre a sua barragem, inclusive os relatórios de inspeção, etc. Né? Tudo georreferenciado, muito bem feito esse sistema. Né? O que regulamenta essa lei? Aí que interessa para nós aqui. Ela estabelece periodicidade, atualização, a qualificação dos responsáveis, o conteúdo mínimo e nível de detalhamento. Do quê? Né? No plano de segurança da barragem, as inspeções de segurança regular e especial. A especial é aquela que eventualmente está envolvendo uma situação de emergência. Revisão periódica desse plano. Então, existe dependendo da classe da barragem, então existe de tempos em tempos tem que ser revisado. E, no último ali, o plano de ação de emergência para a barragem de mineração, que é o que eu vou falar um pouquinho agora. Agora acabou, né? Tá, então acabou. Pessoal, o plano de ação emergencial é o que iria colocar aqui. Mas, de qualquer maneira, então, esse plano de ação emergencial, amanhã vai falar sobre o plano de ação emergencial também, é parecido com o da barragem. É claro que o plano de ação emergencial que vocês vão falar amanhã, que vai ser falado, vai ser mais ligado a situações de resíduos perigosos, acidentes rodoviários, etc. Aqui seria, evidentemente, como na indústria se olha, então, a questão do atendimento, né? Como é que a gente se prepara, como é que se previne os P2
R2, isso mesmo. É a mesma ideia, né? Então, obrigado. Desculpa aí, realmente, a maneira lenta, talvez, que eu trabalhei um pouquinho a palestra de hoje, mas realmente há uma certa dificuldade para de certa forma, colocar os conceitos, né, dentro do interesse de vocês, tá bom? Se tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente desenvolvia mais. Obrigado.